Fala aí, galera, estamos novamente com nossos vídeos, dando mais dicas aqui para você que vai ser aprovado na UEMA ainda este ano, tá? Você que está aí se preparando para o vestibular da UEMA e está querendo ser aprovado, mas está perdido, não sabe nem onde tu tá, certo? Então esse vídeo é para você que está aí assistindo e está perdido, não é Jonas? Hoje nós estamos aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Everest Barbosa. Estou com o João Anderson aqui, que é o nosso mentor aqui do curso Equação, né? Nosso parceiro, sempre está junto com a gente. E, para quem não conhece ele, vai se apresentar. Se apresente aí, João, para a galera. Pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, estejam focados. Mais uma vez, estamos aqui contribuindo e vamos falar hoje sobre organização. Muita gente pergunta, manda muita dúvida, tem muito problema em se organizar. E hoje a gente vai falar aqui sobre organização de acordo com o seu tempo. Como é que você pode melhorar os seus resultados e aumentar a tua performance? Pois é, você, né, que está aí se preparando, para aqueles também que já estão um tempão se preparando e não sabe se organizar. O Everett, como é que eu vou ser aprovado na UEMA? Eu estou todo perdido, eu não sei o que estudar, por onde estudar, como estudar, eu não sei nada. Esse vídeo aqui a gente vai tentar fazer o máximo, né, de conteúdo aqui para tentar te ajudar, certo? Então, João Anderson, para esse aluno, né, que está se preparando, qual é o passo, cara? Qual é o passo para ele começar a se organizar para ser aprovado na UEMA? Então, o que tu vai dizer aqui? O que é que tu pode dar de dica para essa galera que tá bem? Ele pega o caderno bem aí, tem um lápis, para anotar, é importante. Uma caneta, tá? Ou então grava esse áudio, dá um jeito, tira o print. E aqui agora você vai ter, né, acesso a informações que vai te levar à tua aprovação. Então preste atenção. Fala, cara. Então, quando a gente fala de produtividade, ela está diretamente ligada com organização, com gerenciamento do seu tempo. E para você conseguir gerenciar o teu tempo, se organizar, a primeira coisa que você precisa saber é o que você faz. Então, a gente sempre fala sobre gerenciamento de rotina. Eu preciso saber o que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, de domingo a domingo. Então, qual é o horário que eu vou trabalhar, qual é o horário que eu tenho disponível para estudar, qual é o horário que eu vou para a academia. Tudo isso eu tenho que ter numa tabela. Uma coisa é rotina e outra coisa é cronograma de estudo. A tua rotina é o que você faz de maneira geral. Não vai estar detalhada as disciplinas ou quantas questões você vai fazer. Nessa planilha que você vai fazer, você vai dizer o que você faz. A que horas você acorda, a que horas você almoça, né? Você se conhecer um pouco de domingo a domingo. E aí definir o tempo que você tem para estudar. E a partir desse tempo que você tem para estudar, você define o teu cronograma de estudo. Nós estamos falando sobre produtividade. Eu sempre costumo dar o exemplo, né, que quando você trabalha, por exemplo, empregado, você tem um horário para entrar, você se programa para sair de casa uma hora mais cedo, dependendo se você mora longe ou se você mora perto. Você tenta fazer suas coisas, por exemplo, até o meio-dia, para você ir almoçar. Se você não mora perto, você, por exemplo, dá um jeito de trazer sua alimentação de casa e você é produtivo para aquela empresa. Então, para que você consiga ser produtivo para você, para os teus estudos, você tem que ter os seus horários muito bem definidos e buscar seguir para você melhorar a tua produtividade. E é um dos principais passos aí que a neurociência fala para você ser produtivo nos estudos. Pois é. João Anderson, tem alunos que eles não entendem o porquê que eles não são aprovados. E aí, quando a gente tem acesso à rotina dele, a gente pergunta para ele, que horas tu almoça? Ele não sabe o horário que ele almoça, ele não tem um horário definido, certo? Ele não sabe, hoje eu vou dormir tal hora, amanhã eu vou dormir tal hora, eu acordo 10, tem dia que eu acordo 9, 8. Então ele não tem uma rotina muito bem definida. Então eu acredito que o grande erro desses alunos, principalmente, começa na rotina dele, do que ele faz, como tu falou, e depois, porque eles se preocupam muito só no que vão estudar. Mas aí, para se estudar, tem que ter tempo. Eles não sabem o tempo deles. Eles têm porque não define isso, né? Não define, às vezes ele coloca, amanhã eu vou estudar. Mas qual horário você vai estudar? O que é que você vai fazer amanhã? E você prolonga uma outra atividade, enfim, você coloca outra, você não tem isso bem definido, vão aparecendo outras coisas. Você vai deixando, não, eu começo às 9, e aí não, eu vou começar às 10. Então não segue aquela rotina. É um problemático, porque os assuntos, o conteúdo, os estudos vão se acumulando. Entendi. Pois é, galera. Então, você já deve ter observado aqui nas respostas de João Anderson que a rotina é fundamental para a tua aprovação. Então, se você ainda não tem uma rotina definida,
tá? Comece agora a definir tua rotina de agora. A partir do momento que tu acorda, primeiro 1 minuto do teu dia, você já tem que definir em um cronograma de rotina, certo? Então, todos os nossos alunos aprovados sempre têm definido a rotina deles, tanto de o que eles vão estudar e o que a de rotina, o que eles vão fazer no dia deles. Já tem tudo definido até o horário que eles vão dormir. Então, se você ainda não tem definido a sua rotina, comece a definir agora, certo? Então, nós vamos falar aqui, João Anderson, como é que o aluno ele vai conseguir dividir o tempo dele de estudo? Como é que ele consegue dividir? Dá uma dica aí para os caras. Então, isso a gente já fala de cronograma, isso já está mais ligado ao cronograma. Então, depois que você definiu sua rotina, você definiu o tempo para você estudar, você agora começa a definir o que você vai estudar e como você vai estudar, tá? Então, eu vou fazer leitura, eu vou ver videoaula, eu vou fazer simulados, revisões, questões, como eu divido isso? Isso vai depender do teu tempo disponível. Se você é alguém que tem bastante tempo disponível, você, por exemplo, só estuda, aí você consegue fazer um estudo em que você assiste uma videoaula, você faz uma leitura, você faz algumas questões, você tem um tempo maior para o simulado, para a correção de simulado. E você tem que aproveitar isso. Todas essas ferramentas, de uma forma menor ou maior, elas contribuem para a fixação desse conteúdo. João Anderson, eu trabalho, eu tenho pouco tempo disponível. Aí você vai ter que priorizar algumas coisas. E o que eu dou de dica para você? Se você está iniciando os seus estudos agora, você precisa criar uma base teórica. Então, nesse primeiro momento, você vai focar em criar essa base teórica, nesse primeiro momento. Já que você não tem, você está iniciando agora, você está distante do ensino médio, está distante do conteúdo. João Anderson, eu já vi uma parte teórica, aí você vai focar em resolução de questões e simulados, né, que é uma das prioridades e uma das partes mais importantes dessa sua preparação. Então, priorizar. Se você tem pouco tempo de estudo e você está iniciando agora, é problemático você querer agregar uma parte teórica e fazer questões e fazer simulados ou ir já direto para fazer questões, porque ele não tem o menor conhecimento sobre, por exemplo, o que é Grécia, qual era a questão política, econômica de Grécia, ele vai fazer questões e ele vai errar. Então, ele precisa priorizar, se você tem esse tempo menor, priorizar essas questões, dividir o seu tempo, ok? Certo. João Anderson, o aluno ele já sabe as horas que ele tem livre. Ele já sabe, né? Ele já conseguiu organizar a rotina dele diária, o que ele vai fazer, o horário que ele... Tudo do dia dele ele já tem definido. Ele já tem um cronograma de assuntos que ele vai estudar, certo? E o que é que tu diz para ele? Como é que ele vai organizar esse cronograma? Porque assim, tu sabe que tem aluno que ele quer, eu tô aqui numa correria, eu tenho que passar, aí ele vai colocar que ele tem que fazer 100 questões. Só que ele ainda não está habilitado para fazer 100 questões. O que é que tu diz para esse cara? Para ele não chegar logo com essa sede, com essa afobação toda. O que é que tu orienta esse pessoal que estão iniciando agora na preparação? Ele já conseguiu definir a rotina dele, tanto de área como a de assuntos, mas ele começa com essa ansiedade. Querer muito afobação. E às vezes não vai conseguir. Exatamente. Cumprir. E aí ele acaba... Vira uma bola de neve. Isso, ele acaba desistindo. É uma das formas em que mais as pessoas elas são desestimuladas. Isso. Porque elas não conseguem, elas não colocam metas palpáveis, alcançáveis, elas exageram nas metas, e aí elas começam a não cumprir um dia, não cumprir o outro, e aquilo vai desestimulando ela, porque ela não consegue cumprir. Né? Ela quer de toda forma, de uma forma imediata, obter resultado. Isso não vai acontecer de forma imediata, esses resultados eles vão aparecendo com o tempo. Então, a paciência é muito importante nesse processo, né? Então, quem tem paciência chega mais vivo, chega com mais força, né, na fase final. A gente costuma sempre metaforizar, dizer que a preparação do vestibular é uma maratona. Isso. Que você não pode tentar dar seu gás todo, usar toda a sua energia no início. Você tem que saber dosar isso durante a sua preparação. Então, ter paciência de ir por partes, de saber o que você consegue fazer, de colocar questões mais fáceis inicialmente. Depois você vai avançando. E eu também, sempre que eu estou falando com meus alunos, eu uso o exemplo da física, lá da força de atrito, né? Na força de atrito, nós temos dois coeficientes de atrito. O coeficiente de atrito estático,
que é aquilo que você é o coeficiente relacionado para você tirar um objeto do repouso, um corpo do repouso. E você tem um atrito cinético, que é quando esse corpo já está em movimento. É muito mais fácil você empurrar um corpo que já está em movimento do que um corpo parado. Então, geralmente, no início dos estudos, essa força ela vai precisar ser um pouco maior e vai ser um pouco mais difícil você tirar esse corpo estático, né? Então, é importante compreender esse processo de que, inicialmente, ele é mais difícil, mas que você, à medida que você for avançando nos conteúdos, você vai melhorando seus resultados. Pois é. João Anderson, e aquela galera que a gente recebe muita pergunta, aí o cara vai e diz assim, senhor, eu estou estudando 12 horas por dia, não estou tendo tempo de nada. Só que com o tempo você vai observando que estudar de uma forma, como é que eu posso te dizer? Como eu posso dizer? Inteligente. De uma forma mais tranquila. Não é o tempo de estudo que vai te fazer ser aprovado ou não. As horas que eu estou estudando. Mas sim a qualidade ali do tempo, do material, de tudo ali. Né? Então o que é que tu diz para esse cara que ele tá, vou estudar 16 horas por dia? Sem qualidade. Ele não tem qualidade, né? É o mesmo aluno que passa o tempo inteiro lendo, vendo videoaula, não tem um estudo ativo. A absorção daquele conteúdo naquele aluno, às vezes é a mesma, ou às vezes até menor do que alguém que estuda 3, 4 horas por dia. Porque não é eficiente a forma que ele faz, né? É disperso, existe uma falta de atenção, ele não consegue dosar intervalos, ele não estuda de maneira planejada, e aí os resultados dele vão ser como alguém que estuda 3, 2 horas por dia, ou às vezes até menos que isso, porque não estuda da maneira correta, não utiliza os materiais corretos, não consegue filtrar os assuntos, o material, não consegue filtrar aquilo que é importante e estuda de maneira errada. Pois é, então essas dicas aqui eu espero que a gente tenha contribuído para vocês, tá? Que estão aí se preparando para o vestibular da UEMA. Então, você que não tem rotina, você que não tem cronograma, você que está estudando desorientado, você que está botando uma meta lá em cima que tu não vai conseguir cumprir, tá bom? Então, comece a se organizar, comece a refletir no que a gente está falando aqui, o que o João Anderson falou hoje aqui, tá? Que vai ser de suma importância para a tua aprovação. Tem vaga para todo mundo. Mas tem a diferença daqueles que vão ser aprovados e daqueles que não vão ser aprovados. São pequenos detalhes. Aí vou te dar uma dica agora. Você que está aí se preparando e não tem material ainda disponível, material legal, a gente tem 2 produtos hoje para te oferecer aqui, que são do curso Equação. É o produto Método EQ de Questões, que nós estamos aqui com o método, lançamos agora um método EQ de Questões, que é a junção da teoria de como se estudar por questões. Nós temos lá videoaulas explicando como é que você tem que estudar por questões. Lá tem todo o passo a passo. E você também vai ter acesso a uma plataforma com 180 mil questões. Pô, é questão pra caramba, né, Jonas? Explica mais um pouquinho sobre esse método aí, Jonas. Então, o método ele foi pensado, planejado para você utilizar as questões como forma de potencializar os seus resultados, de aumentar os seus resultados. Então, estudo por questões. Nós te ensinamos através de aulas, videoaulas, como você estudar, como você aproveitar. Nós geramos simulados para vocês e nós te entregamos 180 mil questões, que você vai filtrar. A própria plataforma, ela consegue te dar os teus índices, os teus indicadores de performance, onde você precisa melhorar os seus pontos fortes e fracos. Então, o método, ele é justamente uma forma de você aumentar potencialmente as suas chances de passar. Pois é, e nós também temos o curso Equação Plus, tá? O Equação Plus, que é um outro produto, esse produto do curso Equação. Que se complementam. Que se complementam. Ele é a plataforma que tem todas as matérias, certo? É diferente do método. O método ele é especificamente voltado para questões. Agora, você que está zerado, precisa assistir a aula também, né? Porque não tem como você ir zerado para fazer questões. Então, a gente tem o Equação Plus, que tem mais de 1.500 aulas disponíveis de todas as matérias para você assistir. Tem PDF também lá, tá? Então, é a plataforma que centenas de alunos já foram aprovados na UEMA. Então, é uma plataforma que já está confirmadíssima aí, que tem resultados, tá bom? Então, você que quer comprar os 2 produtos, fique à vontade, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou te ver lá na plataforma, beleza? Não perca tempo, organize sua rotina,
organize seu cronograma, não perca tempo, beleza? Tem vaga para todo mundo, tá bom? Até mais. Valeu! Até mais, pessoal.